fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Ouvir a palavra de Deus, irmãos, é um privilégio que temos e extremamente oportuno para a nossa vida. O profeta Amós, lá no capítulo 8, versículo 11, ele fala: eis que vem dias em que haverá fome, fome não de pão, e nem sede de água, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. Então, diante dessa profecia, embora sendo ela do Velho Testamento, mas ela é uma profecia escatológica, né, irmãos, para fins futuristas, da qual nós estamos chegando, estamos próximos de nos depararmos com uma situação dessa natureza, em que se terá uma dificuldade muito grande de se ouvir a palavra de Deus. E eu digo não só no ponto de vista da proibição, da perseguição, mas principalmente, irmãos, infelizmente, pela questão, né, da hibridez da palavra, ou seja, a palavra sendo anunciada de qualquer forma, de qualquer maneira, sem estrutura, sem singularidade, sem espiritualidade. E dessa forma, infelizmente, muitos, né, irmãos, poderão ser enganados, muitos poderão ser influenciados. Então, a recomendação é para que haja no teu coração o que o apóstolo Pedro, agora na sua epístola universal, lá no capítulo 1, no versículo 2, ele fala, 1 Pedro 1:2, ele diz, olha, 2:2, desejai-vos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que vos seja dado crescimento para a salvação. Glória a Deus. Então, você tem que desejar. É como foi lido um salmo aqui, e eu gosto desse salmo porque Davi, nessa afirmação, ele expressa o prazer que ele tinha de estar na presença de Deus. E hoje nós temos que ter prazer de estar na presença de Deus. Temos que ter alegria de estar na presença de Deus. Então, a semente, né, irmãos, que hoje nós usamos ela aqui de maneira tipológica, né, é a palavra do Senhor. É a palavra de Cristo. É a mensagem do Senhor Jesus. É a Bíblia como um todo. É a palavra do Senhor. Diante dos acontecimentos que estamos vendo nos dias de hoje, irmãos, não dá para não crer na Bíblia. Porque as suas profecias, elas se cumprem cabalmente e nos dias de hoje, de maneira muito precisa e acelerada. Então nós estamos vivenciando dias em que as profecias bíblicas se cumprem de maneira rápida. Então isso nos mostra que a qualquer momento nós podemos nos deparar com um evento muito grande, que é o arrebatamento. Mas o que eu quero então aqui introduzir para a igreja, a semente, né, irmãos, ela foi semeada. No caso, nós, por Cristo. Depois, pelo colégio apostólico e, na sequência, pelos seus discípulos e as outras pessoas que até então foram vocacionadas, separadas, para então assim pregar a sua palavra, a sua mensagem. E essa semente, né, irmãos, ela foi lançada e alcançou aí, né, o coração de algumas pessoas, e dessa forma, como eu falei aqui no início, transformou, mudou a vida dessa pessoa. E hoje a gente vê que essa semente, ela está ficando estocada, guardada. Por falta de quê? De semeador, meus irmãos. Falta de semeador. Pastor, mas será que eu tenho condições? Será que eu posso? Será que me compete? Compete, meus irmãos.
podemos falar de Jesus, exceto no púlpito, porque o púlpito, né, irmãos, é um lugar aí que os requerimentos bíblicos reafirmam que o ocupante desse pedaço de espaço da igreja, ele não pode ser neófito. Não pode ser neófito. Ele tem que manejar bem a palavra, conhecer as escrituras, porque aqui nós estamos manifestando para a igreja, né, a palavra insta de maneira profunda. Mas no dia a dia não há nenhuma dificuldade, não há nenhum problema em você dialogar com a pessoa e falar de Jesus para ela. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, eu e você somos frutos dessa semeadura. Glória a Deus. Somos frutos da semeadura. E quando a semente chegou no nosso coração, nós fomos então direcionados para um local aonde essa semente ela é cuidada, né? Ela é regrada, ela é ali molhada, para que então possa ela crescer. Crescer. Por quê, irmãos? Ao plantar uma semente, ela nasce, ela tem que crescer. Não tem? Porque se a planta não cresce, tem alguma anomalia, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, você como um cristão, você recebeu a semente no seu coração. E como é que está o seu crescimento? Será que você está crescendo? Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Ela cresce. Ela cresce, ela não fica escondida. Ela não fica neutralizada. Então, se não está tendo um crescimento espiritual na sua vida, não me compete julgar e nem fazer aqui nenhum juízo para com ninguém. Mas eu quero despertar você e te deixar aqui como consolo o que Paulo disse: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então não é eu que devo examinar, não é eu que tenho que fazer o levantamento da sua vida, é você mesmo. Você mesmo. Porque você é a melhor pessoa para diagnosticar o que você de fato é. Não é verdade? Glória a Deus. Então nós estamos hoje aqui na igreja. O Senhor Jesus, se a gente pega ali os evangelhos, nós temos 7 parábolas que falam a respeito do reino de Deus. E a primeira é ali do semeador, a segunda é a do joio e do trigo, e vem as outras demais 5 que concluem ali as 7 parábolas que Jesus Cristo fala a respeito do reino. E nessa circunstância, o Senhor Jesus Cristo implica nessas parábolas a questão da semeadura, da semente, da germinação, da árvore e dos frutos, que assim há de acontecer na vida de cada um de nós, como cristãos. É interessante que você pode observar que a primeira parábola do semeador, Jesus, ele fala ali que foi semeada em algumas instâncias, mas apenas uma caiu em uma boa terra. Apenas uma cresceu, germinou e produziu frutos diante do Pai. Mas o que aconteceu com as outras? A Bíblia diz que o inimigo, ele arrancou, ele tirou a semente, né? Ele tirou das pessoas a palavra do Senhor Jesus. E o que aconteceu? Não prosperaram, não cresceram, não chegaram a produzir frutos diante de Deus. Agora, quando você vai lá para a parábola do joio e do trigo, agora você vê o contrário. Satanás, ele não tira a palavra. Agora o que ele faz? Ele joga a sua palavra dele. Que é na parábola do joio e do trigo. Nós temos ali uma questão, talvez já é do conhecimento dos irmãos, mas é bom frisarmos aqui uma vez mais, que naquela época Jesus faz essa comparação, trazendo em questão a questão contemporânea daquele período, o que realmente acontecia naquele período. Naquela época, o que acontecia? Né? Uma pessoa plantava uma roça aqui do lado, aí ele tinha um vizinho, e esse vizinho era invejoso, era mau. Aí quando aquele agricultor plantava ali a sua lavoura,
percebi, sabe o que ele fazia? Ele pegava e jogava a semente de joio lá no meio da roça daquele homem. É que nem que o irmão lidou com a roça aqui, aí o irmão dali vai de noite, né, tá com o rabo do monidor e joga a semente do joio. Aí até então ninguém percebe, mas de repente aquelas plantas brotam, e aí mais adiante se percebe e vê que tem uma erva, embora muito parecida, mas que não era propriamente a que foi semeada. Aí então o Senhor Jesus Cristo vai continuando com a parábola e fala assim, olha, o homem semeou uma boa semente, mas durante a noite o inimigo veio e semeou uma semente mal, e veio então que nasceu o joio juntamente com o trigo. Aí eles disseram, não, mas isso está fácil, Jesus, deixa que nós vamos lá e a gente arranca o joio e deixa só o trigo. Mas Jesus disse, não faça isso, por quê? Pode ser que ao arrancar o joio, vocês arrancam também o trigo. Por quê? Jesus falou isso depois de ter tido um problema sério com os saduceus, os fariseus, os escribas. Teve ali, né, irmãos, um impasse. Jesus teve que exortar eles de maneira bem profunda na palavra. Aí então agora ele vem e passa essa parábola para os seus discípulos. E eles ficaram a ver navios, não entendeu nada. Aí mais adiante Jesus explica para eles, né, o teor dessa parábola. Aí ele fala, olha, a lavoura é a terra, são as pessoas, e a semente é a minha palavra, e o joio e o inimigo é o diabo que veio e implantou dentro daquela lavoura a semente ruim. E há uma similaridade muito grande, irmãos, do joio e do trigo. Eu não sei se alguém aqui já viu plantação de joio e de trigo. Eu já vi. Justamente por essa questão bíblica, né? Eu queria ver essa questão pessoal e eu tive acesso a uma plantação que tinha joio e trigo juntos. Literalmente falando, não dá para separar, não dá para ver qual que é trigo e qual que é joio. Não dá para saber. A olho não dá para saber. Até mesmo tateando ali aquele vegetal, você não consegue definir qual que é um que é o outro, porque eles são muito parecidos. Até quando ele produz ali, né, irmãos, aquele cacho é muito parecido, mas aí no finalzinho você consegue separar. Por quê? O trigo, na hora que você tira a semente dele e mexe, tira aquela palha, ele tem uma semente lá dentro, ou seja, ele tem um fruto. Agora o joio, ele embora dá aquela cápsulazinha pequenininha que parece que tem uma semente lá dentro, mas na hora que você espigar ele, não só tem palha, não tem nada. Nada. Então Jesus fala na explicação da palavra para que não se arranque, né, o joio fora do tempo, mas espere que o Pai o fará. E quando isso acontecer, disse que os anjos virão e vai separar. O trigo é colhido e é direcionado para o celeiro. No entanto, o joio vai ser lançado no fogo e é queimado. Glória a Deus. Aleluia. Então o que acontece, irmãos? Glória a Deus. A semente foi semeada, mas infelizmente muitas pessoas, porque essa palavra ela não é atribuída de maneira separada ao mundo